Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Jéssica, eu falo de São Paulo e tô morando em Florianópolis há aproximadamente 2 meses. Eu tenho recebido mensagens de alguns amigos, conhecidos, não conhecidos, se dizendo muito inspirados pela minha mudança e tal. E também quando eu decidi vir pra cá de vez, eu procurei algumas informações na internet, vídeos de pessoas que tinham passado por essa fase de transição e encontrei assim pouquíssimo conteúdo e o que eu encontrei na verdade era só falando dos pontos negativos de se mudar, enfim, da questão da mobilidade, algumas coisas negativas que é bom saber, mas era só isso. E eu acho importante também colocar os pontos positivos, que são muitos. E, enfim, vou tentar assim ser breve, o que é um desafio para mim no quesito de como foi meu processo de transição. Eu, desde a faculdade, sempre falava quando me formasse não ficaria em São Paulo. Por N motivos e por motivos de quem mora em São Paulo, sabe, ou trabalha em São Paulo. Eu, na verdade, não morava no centro de São Paulo, mas morava no Grande ABC. E assim, sempre trabalhei em São Paulo, então a mobilidade, a questão do dia a dia, da rotina, tava me estressando, me consumindo muito. E eu decidi que pra mim não dava mais, enfim. E aí esse ano foi, foi o ano que tudo aconteceu, as coisas foram fluindo muito naturalmente, assim. E em julho eu me desliguei do escritório que eu trabalhava e pensei, bom, se eu tiver que tomar uma decisão, a hora é agora, porque eu não tô vinculada a absolutamente nada em São Paulo, enfim, no meu estado. E aí eu decidi que viria conhecer Floripa, dei uma pesquisada na internet a respeito da cidade, enfim. Vim em agosto, fiquei 8 dias aqui, conhecia, me apaixonei no primeiro minuto que eu pisei aqui, assim, a energia do lugar, enfim, vários pontos assim que me fizeram ter certeza que era o lugar que eu iria morar. É, e tive certeza, eu falei, eu vou voltar. Mas como? Apesar de ter uma prima que mora aqui na cidade, eu não queria incomodar ninguém, enfim. E aí, no último dia que eu estava aqui, numa festa, eu conheci um anjo, um ser iluminado. Maia, um beijo. Ela veio no ano novo pra Floripa e não voltou mais pra São Paulo. Isso acontece muito por aqui. E aí ela veio por um sistema que eu não fazia ideia de que existia, que se chama Worldpackers, que é um intercâmbio que proporciona essa ponte, né, entre o turista e o anfitrião do hostel e proporciona um intercâmbio de trabalho e hospedagem. E foi dessa forma que eu vim, apliquei, voltei para São Paulo, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, o cadastro no site. E fiz uma aplicação para um hostel no norte da ilha, de um mês. E aí fiquei nesse hostel trabalhando, lavava a louça do café da manhã, enfim, e tinha hospedagem gratuita. Gratuita não, né? Tinha esse intercâmbio de hospedagem. E foi o máximo, porque assim, eu conheci muitas pessoas, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, né? E conheci muitas pessoas, pessoas queridíssimas, assim, que, meu Deus, me ajudaram muito e que hoje eu tenho como amigos mesmo. Isso foi muito importante no meu processo de transição. É, E aí fiquei nesse hostel um mês e depois já comecei a procurar a casa, né, para alugar aqui. Casa e emprego, né, e trabalho, porque eu vim na alta temporada até que foi uma época uma época boa para trabalhar aqui, né, por causa do turismo, que tá bem aquecida essa questão da economia. E aí eu consegui trabalho no shopping para alta temporada. E assim que eu conseguia, eu já comecei a cogitar a ideia de alugar uma casa, uma kitnet. O que aqui foi mais tranquilo de se cogitar, de morar sozinha, enfim, porque a maioria das locações é o aluguel incluso água e luz. Então, assim, acaba compensando muito. Eu que sempre morei com os meus pais, que nunca tive essa dimensão do que é bancar uma casa, do que é morar sozinho, pra mim isso era um pouco inconcebível com a visão de São Paulo, tá? Mas aqui eu vejo assim como um pouco mais barato, mais tranquilo de se morar. Então, assim, aí eu comecei a procurar casa, kitnet, enfim, pra alugar.
E no último dia da minha hospedagem, assim, apareceu uma kitnet, eu já tava bem desesperada. Abrindo parênteses aqui, pra quem tá pensando em vir, ou até para outro estado, é muito importante vocês pesquisarem bastante, até entrar em grupos de Facebook, de locação, porque assim, aqui na alta temporada é bem complicado, porque como o turismo está muito aquecido, a preferência é para os turistas, até porque os valores que se pagam é por diária muito mais alto. Então é muito difícil encontrar aluguel anual. E aí foi uma dificuldade pra mim, eu já tava bem desesperada, porque eu não queria, óbvio, assim, não queria voltar pra São Paulo, tava fora dos meus planos. E no último dia de hospedagem rolou, eu consegui uma kitnet num lugar bem seguro. Meninas, principalmente mulheres, né? Quando se forem se mudar, se forem procurar algum lugar pra alugar, enfim, principalmente num lugar que você não conhece, como foi o meu caso, que assim, não conhecia ninguém, pesquisem bem como é o lugar, se é seguro. Foram pontos assim que pra mim foram muito relevantes. Eu fui pra um lugar que eu realmente me senti tranquila, sabe? Então assim, no último dia eu consegui uma kitnet aqui e foi assim incrível, foi algo assim muito bom mesmo. E aí eu tô trabalhando na alta temporada aqui, mas assim, aqui eu tô aprendendo muito isso, né, de viver um dia de cada vez e assim, tentar segurar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e quem não é, não é mesmo? Mas tentar segurar a ansiedade ao máximo, porque assim, por exemplo, o meu contrato é de um mês, e depois não sei o que vai ser, mas assim, é viver um dia de cada vez e acreditar que as coisas vão fluir, que as coisas vão acontecer. Então depois desse trabalho eu tenho certeza que vai rolar outro e assim a gente vai vivendo e vai encaixando as coisas. Então eu espero que esse vídeo seja útil para quem tá pensando na fase de transição ou quer alguma informação a respeito de Floripa ou quer algum encorajamento para mudar para outro estado ou de repente para outro país, não sei. Mas assim, se planeja, sabe? Que as coisas vão no tempo certo, vão fluindo. Eu queria já ter me mudado de estado no ano passado, mas muitas coisas aconteceram que impediram essa transição e talvez realmente não fosse a hora. Agora eu tô vivendo esse tempo assim, e tudo junto, e morando sozinha, porque eu sempre morei com os meus pais, sempre fui a única filha menina, então assim, é uma realidade muito diferente pra mim e tudo de uma vez. E tá sendo assim um aprendizado incrível. Até aprender a cozinhar, eu aprendi no rosto, tá? Então assim, tá sendo muito bom pra mim. E eu espero que esse vídeo seja útil pra vocês também. Qualquer dúvida, não sei como funciona aqui direito, mas manda aí nos comentários. Se for necessário, eu posso fazer alguns outros explicativos a respeito da mobilidade, que é outro ponto importante para falar daqui, que ônibus funciona mesmo. Tem aplicativo que com os horários dos ônibus, e os ônibus saem assim pontualmente no horário britânico, sabe? Isso é uma coisa muito legal que funciona muito e ajuda muito. Bom, basicamente é isso. Espero que ajude, que clareie aí, de repente, quem tá pensando nessa fase de transição. E não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa impossível. Dá pra se você tá incomodado no lugar que você tá, se tá precisando desse ar novo, de uma mudança, não é impossível, é super possível. Basta se planejar, pesquisar direitinho, que as coisas vão acontecendo no tempo certo, tá bom? Beijo!